Olá, meus amigos, vamos a mais um vídeo sobre PT100, termorresistência PT100, módulo 11. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho, é muito importante. Curtir ou compartilhe com seus amigos, dê sua opinião, faça o seu comentário sobre o vídeo, isso é muito importante e acaba nos motivando ainda mais a continuar esse trabalho. Aqui nós vamos falar sobre vantagens e desvantagens de PT100 versus termopares. Isso aqui é mais ou menos uma continuação do assunto que nós falamos sobre PT100 ou termopar, o que devemos usar. Então aqui é para finalizar esse assunto. PT100 termopar. Normalmente PT100 ele tem essa construção, só que na ponta dele ele tem um sensor. Então eu tenho aqui o sensorzinho PT100, um RTD, né, uma resistência de temperatura. Ele mede a temperatura em função da variação de resistência. Então o PT100 ele tem uma montagem que na ponta dele tem um sensorzinho. O termopar já é um fio soldado na ponta. Então é dois fios de materiais diferentes soldados na ponta. Eu tenho uma milivoltagem e através dessa milivoltagem eu consigo medir a temperatura do processo. Visualmente aqui a gente consegue determinar que isso aqui é um PT100 porque aqui tem 3 fios. Então normalmente o PT100 tem 3 fios, 4 fios, muito dificilmente 2 fios. Se vocês verem os vídeos sobre PT100 a 2 fios, ele não é indicado. Então normalmente tem essa configuração de 3 fios indicando que é um PT100. Nesses casos aqui não dá para saber. Então o termopar e o PT100 visualmente de uma maneira mais grosseira, você olhando por fora, você não sabe falar se ele é PT100 ou termopar. Então eu teria que abrir o cabeçote e ver, por exemplo, se tem 3 fios ou 2 fios, para a gente chegar a uma primeira conclusão se ele é PT100 ou termopar. Os termopares, existem alguns tipos que a gente consegue também identificar visualmente. Então, por exemplo, com tubo cerâmico, como ele é para alta temperatura, se tiver tubo cerâmico, muito provavelmente é um termopar. Dificilmente eu vi nesses 30 anos de experiência um PT100 usado com tubo cerâmico. Tá? Mas é possível e tem as suas explicações. Quem sabe depois eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Mas aqui, de uma maneira geral, tem o tubo cerâmico, é um termopar para alta temperatura. Aqui a gente vê um conector, né, um termopar cerâmico, e um conector amarelo, identificando que ele é um cromel-alumel. Então aqui o tubo cerâmico. Aqui nós temos a 2 fios, tem aqui um amarelo e um vermelho. Se a gente olhar pela norma, também consegue identificar que é um termopar. E aqui novamente um termopar cerâmico. Então é dessa forma que a gente visualmente conhece um PT100 ou um termopar. Quais são as vantagens do PT100 sobre os termopares? Ele possui maior precisão dentro da faixa de utilização do que os outros tipos de sensores. Então, o primeiro ponto é o seguinte: PT100, precisão. Tem características de estabilidade e repetibilidade melhores que os termopares. Num contexto mais simples, podemos dizer que os PT100s, enquanto estiverem funcionando, ele não tem uma condição de funcionamento mais ou menos. Ou ele funciona ou não. Lógico que os PT100s, conforme a norma, ele tem um drift de temperatura, mas aí eu estou falando por experiência. Então, nunca peguei um caso, por exemplo, que o sensor PT100 teve que ser substituído porque ele estava muito velho e estava dando erros de temperatura. Esses erros de temperatura que o PT100 pode ocasionar, pode vir a ter, são ocasionados por problemas de corrosão, por problemas de gases metálicos que a gente viu já em alguns vídeos que nós colocamos aqui na internet, principalmente onde fala sobre limites de temperatura de PT100, no caso 420 graus. Lá você vai encontrar o problema de ataque de gases metálicos nesses sensores. Com ligação adequada, não existe limitação para a distância de operação. Isso é uma dúvida muito comum, também fizemos um vídeo. Então, tendo a ligação adequada, 3 fios ou 4 fios, não existe limitação na distância de operação. A limitação está relacionada apenas ao aparelho indicador. Dispensa o uso de fios de cabos de extensão e compensação para a ligação, sendo somente fios de cobre comum. Se adequadamente protegido, postos ou tubos de proteção,
permite a utilização em qualquer ambiente. Curva de resistência e temperatura é mais linear e menos influenciados por ruídos elétricos. Isso aqui é muito comum, o pessoal colocar cabos blindados. Então, o PT100, salvo quando ele é usado com transmissores de temperatura de 4 a 20, que é um elemento eletrônico, ele pode ter interferências externas. Por exemplo, com um radiotransmissor, você bate um radiotransmissor próximo do sensor que tem o transmissor de temperatura, ele começa a dar variações. Então, essas variações elas podem fazer com que o sinal seja entendido de uma outra forma. Ele deixa de ser linear. Então, de uma forma geral, quando não tem transmissor de temperatura, é menos influenciados por ruídos elétricos. E as desvantagens do PT100 sobre os termopares? São mais caras que os sensores utilizados nessa mesma faixa, porém, atualmente, são os sensores mais baratos, levado em consideração o seu alto grau de precisão. Então, se a gente levar em consideração a precisão desses sensores, ele é extremamente barato. Range de temperatura é menor que os termopares, a gente viu lá os tubos cerâmicos que indicam a utilização de termopares para alta temperatura. PT100 está limitado a 420, temos um vídeo sobre isso. Deteriora-se com mais facilidades caso se ultrapasse a temperatura máxima de utilização. Qual é essa temperatura? 420 graus. Temos um vídeo sobre isso. É necessário que todo o corpo do bulbo esteja a temperatura estabilizada para a correta indicação. O que significa isso? Ele não mede a temperatura pontualmente como o termopar. O termopar é 2 fios soldados na ponta, ele é pontual, ele mede naquele ponto. O sensor PT100 ele tem um bulbo de resistência, ou seja, um sensorzinho, tem um rabichinho que faz parte da sua calibração. Então, para que ele possa estabilizar, todo esse conjunto de sensor tem que estar, ele tem que aquecer e assumir a temperatura do processo. Possui um tempo de resposta mais alto que os termopares, porque ele tem um corpo a ser aquecido, mais frágil mecanicamente, é um sensor com um rabicho extremamente fino, né? Então, nesse ponto de ligação entre o rabicho do sensor e o fio de ligação do sensor propriamente dito, é um ponto de fragilidade. Muito cuidado em temperaturas acima de 300 e principalmente acima de 420 graus, que é o máximo. Temos um vídeo sobre isso. Ao especificar um PT100, devemos saber a temperatura máxima que o mesmo irá atingir, pois o sensor normalmente suporta os limites estabelecidos, mas as construções é que limitam o seu uso. Então nós também fizemos um vídeo sobre isso, sobre as limitações das vários tipos de... Vários não, são 3 ou 4 tipos de construções possíveis. Então você consegue fazer um PT100 de 0 a 180, de 180 até 250, até 300 e até 420. Isso aí visando você ter uma montagem mais barata. Então você limita a temperatura de um PT100 pela sua construção e não pelo seu sensor. Lógico que existem sensores que vão até 300 graus, tem sensores que vão até 600 graus, mas, de uma certa forma, a construção é o principal responsável pela limitação do uso de PT100. Então, antes de você usar um PT100, você precisa olhar no cabeçote ou uma identificação externa para qual a temperatura máxima que ele foi fabricado. Fim do curso de PT100, módulo 11, que está dentro do curso de termopares. Se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho. Curta, compartilhe, se inscreva-se no nosso canal. Temos muitos e muitos vídeos que vamos colocar. Lembrando que existem os vídeos mais simples, né? Existem também os vídeos mais complexos, que a gente vai falar aí sobre cálculos e etc. Então, de um modo geral, eu preciso colocar todos os vídeos, os simples e os complexos, para a gente ter um curso completo realmente, que tenha um começo, meio e fim. Meu nome é José Eduardo Tozelli, meu e-mail é termopares@uol.com.br. Muito obrigado.